Bom, pessoal, bom dia a todos. Para a gente é uma satisfação estar aqui com vocês hoje nessa manhã. De antemão, já desejo aí um feliz 2006 para todo mundo, né? Não consegui falar com todos ainda. Espero que esse ano seja um ano muito abençoado. E começamos o ano daquele jeito, né? No apagar da luz do ano passado, a gente se depara com essa resolução que impactou todo mundo, né? Então, assim, o André vai entrar em mais detalhes, mas eles conseguiram um feito inacreditável, que foi deixar todo mundo insatisfeito. Então, foram muitas mudanças, né? Cada hora que a gente lê a resolução, a gente se depara com uma interpretação diferente. Então, a nossa ideia com essa live é, primeiro, poder passar uma visão geral do que a gente entendeu, né? E depois também focar um pouquinho na questão do pró-gestão, né? A gente viu aí veio com uma imposição muito forte do pró-gestão e a nossa ideia é poder focar um pouquinho nesse tema e também mostrar o que a gente pode tentar ajudar vocês com essa questão do pró-gestão, tá bom? Só para avisar, existem muitos pleitos sendo feitos à Fazenda, ao Ministério da Previdência, tanto a prorrogar a resolução, quanto também um grupo de trabalho feito para tentar deixar ela um pouco mais flexível, né? Então, tudo que a gente vai falar hoje é do que já está aqui. Pode ser que amanhã venha alguma coisa, Deus abençoar, né? Inclusive que amanhã venha alguma mudança, mas o que a gente vai falar aqui é do que a gente já leu, já interpretou, já estudou, com base no que está hoje, tá bom? Então, reforçando, existem muitos pleitos sendo feitos aí para alteração. Vamos ver o que a gente consegue mais para frente. E, eventualmente, se mudar, a gente chama uma outra live também para compartilhar as alterações, tá bom? Vou deixar vocês com o André. E espero que o conteúdo que a gente preparou aqui seja bem oportuno para vocês no momento, tá bom? Obrigada a todos. Boa live aí para todo mundo. Pessoal, bom dia mais uma vez, né? Puxando um gancho, né, do que a Pri já falou. Final do ano passado, todo mundo feliz, né? Meta estava sendo batida na maior parte dos lugares. Final de ano, todo mundo já fechando exercício, finalizando ali. Aí no apagar das luzes, literalmente no apagar das luzes, dia 18 de dezembro, o Ministério, né, o Conselho Monetário Nacional, sai com essa resolução, né? Sai com mudando assim, ele sai com a resolução mudando praticamente tudo o que a gente conhecia, né, pela forma de investimento. É importante a gente começar aqui falando, né, que a 5272 ela não é uma mera mudança de limites, né, de investimento ou de jeito de investir, né? Ela é uma mudança estrutural na forma que os RPPS eles fazem gestão das suas carteiras. E aí é isso que a gente vai debater um pouquinho hoje, né? Porque essa resolução ela não só muda os limites e ela cria alguns limites que antes não existiam, ela faz algumas restrições, mas como principalmente ela traz para dentro dos limites, né, e para dentro da governança de como eu posso, como RPPS, investir o progestão. Ela muda completamente algo que a gente a gente conhecia, né? Então, assim, antes, até esqueci de falar, a ideia aqui da live não é ser um monólogo, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, ou se quiser falar, tem o item, né? Ali tem a opção de levantar a mão, só sinalizar, eu paro, faz a pergunta, faz o comentário e a gente continua. Então, fiquem muito à vontade para fazer pergunta no chat, levantar a mão e a gente vai. A ideia aqui é ser algo que agregue para todo mundo, tá? Então, é importante a gente começar aqui falando um pouco da principal mudança, né, ou da virada de página, né, que foi essa 5272, né? Até hoje ainda, né? A gente ainda está em vigor, está num período de transição, né? Mas até
ali a 4963, né? Como que a resolução lidava com progestão, né? Que eu acho que é a principal alteração do ponto de vista de governança para os RPPS. O progestão ele é um programa facultativo, e isso não mudou. Então, se a gente olha tanto o manual do progestão, que a versão atual é a 3.6, como a própria 1467, né, que é uma questão que vem desde a portaria 185 do Ministério, o Progestão ele foi criado como um programa facultativo que os RPPS podem aderir de forma a melhorar a sua governança. E um dos benefícios de aderir ao Progestão e de ter algum nível do progestão era aumentar os limites de investimento de forma a flexibilizar a gestão de investimentos. Então, o progestão, até a 4963, ele tinha muito esse caráter de prêmio, né? Você tem o progestão, você é premiado por isso. A 5272 ela muda, né? Ela inverte completamente essa lógica. A 5272 ela não coloca mais o progestão como um prêmio. Se eu tenho uma boa governança, eu tenho limites ampliados. 5272 ela coloca aqui para alcançar, para acessar determinados produtos de investimento, determinadas classes de ativos, obrigatoriamente eu preciso ter o progestão. E a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, né? Mas na prática, se eu não tenho progestão, eu só posso investir em títulos públicos. E se eu tenho progestão, dependendo do nível, eu começo a acessar outras classes de produtos. Então, a gente, assim, não seria errado a gente dizer que apesar do progestão ele ser facultativo, a 5272 ele criou um caráter de obrigatoriedade nele. Porque se eu não tenho progestão, eu não posso fazer uma gestão eficiente da carteira. Se eu não tenho progestão, os investimentos do RPPS estão limitados a títulos públicos. E se eu tenho progestão, dependendo do nível, eu começo a acessar determinadas classes de produtos, que na prática para ficar igual, minimamente igual ao que é a 4963, eu tenho que ter nível 4, porque o único nível do progestão que permite acessar todas as classes de produtos que existem na 4963, que é a resolução em vigor ainda, é o nível 4. Todos os outros níveis, pela 5272, ele vai me travando algum tipo de produto de investimento e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ao longo aí dessa manhã que a gente for falando, tá? Então, assim, o legislador, né, ele elencou alguns objetivos, né, com a nova resolução. Tem alguns objetivos muito claros. Eu quis destacar três, né? Um era um objetivo muito esperado, que é essa modernização regulatória, né? Então, adaptar a resolução que rege, né, os investimentos do RPPS à resolução CVM 175, principalmente a questão de classe, subclasse de fundos de investimento e tudo mais. Então, a resolução, essa resolução 5272 adapta as nomenclaturas, né, dos fundos a essa modernização regulatória que a gente teve. Existe claramente ali uma questão do regulador pela mitigação de riscos, né? Mas ele vai muito além do esperado, né? Ele acaba limitando muito as instituições financeiras que podem ser acessadas pelo RPPS, né? Vamos lembrar que a 4963 não foi algo que foi criado, né? Foi por uma resolução anterior, mas a 4963 ela pregava que o RPPS só poderia investir em fundos que tivessem como gestor ou administrador uma instituição financeira que obedecesse algumas regras e que estivesse no que a gente comumente chamava de lista exaustiva, né? Então, o Ministério ele tem ele publicava de tempos em tempos uma lista onde estavam ali descritos todas as instituições financeiras que poderiam ser administradores ou gestores de fundos, né? Com a 5272, essa lógica inverte. Em vez de eu ter uma lista exaustiva publicada pelo Ministério,
o regulador ele trava que o gestor ou o administrador do fundo só pode ser uma instituição que tem a regulação prudencial do Banco Central S1 e S2. E a gente vai ver quem são essas instituições, mas eu limito muito o mercado. Eu tiro muitas instituições que são participantes do mercado de RPPS desse bolo de instituições que poderiam ser gestoras ou administradoras, né? E também o regulador ele traz muito essa questão, né? A primeira vez que a resolução trata muito sobre critérios de sustentabilidade e ESG, né? Então, a resolução ela traz uma obrigatoriedade que no processo decisório de investimento, o RPPS ele faça uma análise de possíveis impactos, né? Ambientais, sociais e de governança corporativa que aquele produto de investimento oferece. Então, a resolução, a gente vai falar de outras coisas de risco que a resolução traz, mas ela traz essa questão do RPPS agora ter que observar um pouco mais essa análise desses impactos ESG nos produtos de investimento que são ofertados para ele. A gente está num período de transição, né? Então, a resolução ela foi publicada lá em 18 de dezembro, ela não entrou em vigor de forma imediata. Então, lá no final da resolução, né, ela coloca que a resolução só entra em vigor dia 2 de fevereiro. Então, até dia 1 de fevereiro, vigora os limites e a forma de investimento da 4963. Mas isso traz algumas particularidades que precisam ser observadas, né? Então, algumas questões que vocês precisam observar, ainda mais considerando que hoje é dia 20 de janeiro, né? Então, algumas coisas que vocês precisam ficar muito atentos, né? Até 31 de janeiro, poderia ser até 1 de fevereiro, mas tanto 31 de janeiro como 1 de fevereiro, a gente está falando que é um fim de semana, né? Sábado e domingo, é um período de transição. Então, até ali, o 1 de fevereiro, todas as aplicações financeiras elas ainda são fundamentadas na resolução 4963 e na política de investimento que vocês aprovaram até 31 de dezembro, que fizeram e que arquivaram via de PIN. Tá? Então, essa é uma questão. Então, tudo que vocês forem investir até o limite, né, até essa data limite, dia de 1 de fevereiro, vocês podem observar os limites e as disposições da política de investimento que vocês têm aprovado e a resolução 4963. Só lembrando que nesse processo de investimentos existem fundos que cotizam em D0 e D1. Então, os fundos que cotizam em D1, vocês têm que investir, né, tem que fazer a aplicação financeira até 29 de janeiro, porque o fundo vai cotizar 30 e aí ele cotiza dentro da data ainda em vigor da resolução 4963. Qualquer aplicação que cotize em D1, né, principalmente fundos de renda variável, multimercados são os mais comuns, ele já, se for feita a aplicação no dia 30, ele já vai cotizar no dia 2 de fevereiro, que já é a resolução nova, a 5272. E a resolução, ela não trata esse problema, né, da cotização do fundo. Então, isso pode ser encarado numa fiscalização como um desenquadramento ativo, ou seja, o investimento ter sido feito fora da data, né? Então, fora do permitido pela resolução. Então, tome muito cuidado com esse finalzinho de período, esses últimos dias, tá? A partir de 2 de fevereiro, passa a vigorar a 5272, ela revoga integralmente a 4963 e ela passa a vigorar colocando ali em vigor, né, que os limites são conforme são conforme os limites da 5272 e da política de investimentos nova, que precisa ser aprovada. A gente vai falar isso mais para frente de novo, mas a nova política de investimentos com base na 5272, ela tem que ser aprovada até dia 1º de fevereiro. Priscila, você levantou a mão? Levantei. Só para alertar, né? Você falou dessa preocupação aí com as aplicações nesse mês.
um dos limites que é preciso vocês olharem para não correr o risco de aplicar nessa virada e ter um desenquadramento ativo é se o fundo tem mais do que 50% de valor sobre a RPPS. Eu sei que o André vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas isso é um limite que a gente não se preocupava, né? E é uma coisa que vocês vão ter que perguntar para os seus gestores se o fundo que vocês têm aplicado hoje tem mais ou menos do que 50% de RPPS dentro do fundo. Existem fundos aí que a gente sabe, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são fundos destinados exclusivamente para RPPS. Então, tem 100% do patrimônio do fundo em RPPS. Então, esses fundos, principalmente, tem que tomar cuidado aí nessa transição de janeiro para fevereiro e depois de fevereiro, se não for prorrogado ou se não for alterado, tá bom? É que às vezes é uma preocupação que o pessoal não tinha e agora tem que olhar. Isso mesmo. Então, então só ficar de olho nisso, né? Eu vou colocar 30, tá? Então, até 30 de janeiro, todas as aplicações podem ser feitas com base na 4963. E aí, daqui a pouco a gente vai falar de uma portaria que o Ministério publicou, que ele dá alguns parâmetros sobre isso. A partir de 2 de fevereiro, as aplicações elas têm que ser feitas com base na 5272. E a política de investimentos adequada à 5272, ela teria que ser aprovada, conforme a regulação hoje do Ministério, até 1º de fevereiro. Mas essa portaria do Ministério, ela cria ali uma transição quanto a isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí depois, lógico, né, a gente vai ter os prazos para envio novamente da DIPIM, porque eu vou ter a alteração da política de investimento, e dos DAIRs, mas isso a gente vai entrar mais na frente. Eu acho que vale aqui só um alerta sobre política de investimento, eu vou fazer já agora, mas lá na frente a gente pode voltar sobre isso, que é só um alerta para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem fazendo a nova política de investimento com base na 5272. Vamos lembrar uma coisa que está lá na resolução, que ao entrar em vigor, a resolução ela dá um período de reenquadramento das carteiras dos RPPS de 2 anos. O que significa isso? Significa que nenhum RPPS vai ser desenquadrado pela entrada em vigor da 5272. O que vai acontecer é, entrou em vigor a 5272. Eu tenho ali investimentos que eu não poderia ter, seja porque o gestor ou não tem gestor ou administrador dentro das instituições financeiras que pode, o fundo tem mais do que 50% de RPPS como cotista, ou é um fundo que não está adequado ao progestão, né? Então, eu sou, por exemplo, um RPPS nível 2 e é um fundo de exteriores. A gente vai detalhar isso mais à frente, mas fundos no exterior só podem para RPPS nível 3, por exemplo. Então, eu estou desenquadrado, eu não preciso correr para resgatar. A resolução me dá um período de 2 anos para reenquadramento. E como que o reenquadramento ele pode ocorrer? É lógico, ele pode ocorrer pelo resgate, mas tomando muito cuidado, ou ele pode ocorrer pela mudança do nível do progestão. Então, se eu mudo o nível do progestão, se eu subo o nível do progestão, do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, para aquele nível onde eu tenha a permissão de investimento naquela classe de produto, eu automaticamente estou reenquadrado. Então, se eu tenho ali fundo de BDR, e hoje sou nível 2, BDR só pode para nível 3, mas nesse período de 2 anos eu vou para o progestão nível 3, então automaticamente eu me reenquadrei naquela classe de ativo, então não preciso resgatar. Então, façam com muita calma isso, ninguém precisa se afobar, né? Ninguém precisa correr para reenquadrar. Vocês vão ter 2 anos para reenquadrar e a resolução ela é muito clara quanto a isso. Quando você olha lá na parte de desenquadramento, ela considera que a entrada em vigor da 5272 é um desenquadramento passivo e vocês têm 2 anos para reenquadrar, mas vocês têm que tomar cuidado na confecção da política de investimentos nova. Por quê? Porque agora pode ocorrer um erro que é assim, um RPPS que é nível 1, né? Aqui na live a gente tem alguns RPPS que são nível 1.
E o RPPS tem investimento em renda variável, em fundo de ações. E fundo de ações eu só posso a partir do nível 2. E aí eu vou fazer a política de investimentos nova, adequada a 5272, e o que eu faço? Coloco lá que o meu limite para renda variável é 0. Se vocês colocarem que o limite, né, a alocação objetivo-alvo é 0, o que vocês estão sinalizando para o Ministério da Previdência e para o Tribunal de Contas é que até 31 de dezembro de 26 vocês vão zerar o limite. E vocês podem sofrer recomendação ou apontamento do Tribunal de Contas quanto a isso. Então, aqui uma dica que eu dou para vocês é, na hora que vocês forem fazer a política de investimento, aquelas classes de ativos que vocês não podem fazer novas aplicações por conta do limite, mas por conta do pró-gestão, desculpa. Mas que vocês têm 2 anos para reenquadrar e vocês pretendam se reenquadrar, coloque na política de investimento como alocação objetivo o percentual que vocês têm na carteira, para sinalizar para o regulador que, ó, eu tenho 10% de renda variável, tudo bem, eu não sou nível 2, mas eu pretendo eu pretendo ir para o nível 2. Enquanto isso, eu vou usufruir dos 2 anos que eu tenho para fazer o reenquadramento. Então, eu vou manter a aplicação ali em renda variável enquanto eu não tiro pró-gestão. Tomem cuidado com isso, coloquem o limite para não dar a sinalização errada e depois vocês terem que refazer essa política de investimento ou sejam apontados por Tribunal de Contas por constar uma informação que na prática não é o que vocês queriam dentro da gestão de investimento de vocês, tá? O Paulo levantou a mão, pode falar, Paulo. Oi, pessoal, bom dia. Minha dúvida quanto a isso é o seguinte, se não gera desenquadramento lá no CadPrev, por conta de você ter algo e aí lá, porque, por exemplo, se você tiver, por exemplo, fundo estressado, ele já gera desenquadramento e aí você tem que ficar justificando mês a mês a mesma resposta. Então, se a gente pôr algo na política de investimentos que nós não tenhamos entendi essa parte aí, que nós vamos manter na política o que nós já temos aplicado para reenquadramento futuro. Minha questão é, o DPIM vai aceitar essa questão ou ele já vai acusar logo de início? Então, considerando o que está na resolução, o DPIM ele tem que aceitar. Porque o próprio Ministério colocou que a entrada na resolução ela é um desenquadramento passivo para ser adequado por 2 anos. Então o DPIM tem que aceitar. Só que assim, aí eu vou fazer uma observação, né? A gente não sabe hoje como é que o Ministério vai, e a Dataprev, né, que é quem faz a programação do sistema, como é que eles vão implantar essa nova versão do CadPrev. Se você olhar pela resolução, eles têm que aceitar. Corre o risco de acontecer como no fundo estressado? Corre. A gente ainda não tem muitas informações. A gente não sabe nem, por enquanto, a gente não sabe nem se o Ministério ele já startou esse movimento com a Dataprev para acertar o CadPrev. Então, mas como é algo muito mais estrutural do que eram os fundos estressados, né? Vamos lembrar que os fundos estressados, a gente tinha ali meia dúzia de RPPS com esse problema. Meia dúzia, entre aspas, né? A gente tinha uma quantidade boa, mas não era todo mundo. Agora, a gente está falando que é praticamente 99% dos RPPS que vão ter problema. Se você considerar que acho que são, eu vou falar isso mais na frente, mas acho que são 17 RPPS que tem nível 4 e mais 20 e poucos que tem nível 3, né? E aí você pega o fundo no exterior, nível 2 não é um nível que permite aplicação no exterior pela 5272. E tem muita gente que tem, PDR e tudo mais. Então, assim, você tem muito mais da metade dos RPPS vão desenquadrar. Então, o Ministério ele vai ter que ter alguma coisa no CadPrev, eu acredito que eles estão pensando nisso já, para evitar essas notificações em excesso sem sentido. Igor, você levantou a mão? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Muito bom falar com vocês de novo. Só para... Desculpa, eu perdi o nome do rapaz que fez a pergunta. É o Paulo. Mas o Paulo, oi, Paulo. Quando a gente teve a inclusão, na verdade, obrigatória
da política de investimentos, que ela não era obrigatória, ela passou a ser. Eles estabeleceram um prazo, eu não me lembro se foi 6 meses, foi um ano, não lembro exatamente. Mas nesse período, o CADPREV aceitava, né? Ele colocou uma data de corte, era até a gente que mandava, era um arquivo que a gente gerava, não era web ainda, mas eles colocaram uma data de corte para envio. Eu acho que como agora é web, vai ficar até mais fácil deles fazerem esse corte já online. Eu acho que não vai ter problema, embora a gente tenha tido muitos problemas pequenos. O Batão é uma uva, a gente tem um monte de problema aqui com o Batão. E parcelamento, essas coisas assim, a gente tem problemas simples, plano de custeio, por exemplo. Aí o CADPREV dá um problema, a gente tem que ficar 2 meses resolvendo. Mas eu acho que esse aí, como tem um prazo bem estabelecido, um critério bem estabelecido, eu acho que vai ser muito simples. Eles vão deixar esses 2 anos abertos mesmo. Quem tem, quem não tem, também não vai ser apontado nesse período, entendeu? E eu acredito, pelo menos é a lógica que foi usada lá atrás na política de investimentos, quando está a implantação do GPI. Esperamos, né? Oremos. O Ministério vai ter que fazer alguma coisa, porque eles desenquadraram praticamente todo mundo, né? E a gente vai depois olhar esses números. E aí, dentro do que a Pri falou, tá? Daqueles 50%, tem duas coisas novas na política na 5272 que vocês precisam observar com muito cuidado, tá? Primeiro cuidado que vocês têm que observar: só é permitido, com base nessa nova resolução da 175 da CVM, a 5272 ela contém uma vedação expressa, onde o RPPS só pode aplicar recursos em classes de fundo que no regulamento esteja expressamente descrito que ele é um fundo com limitação de responsabilidade do cotista ao valor subscrito, né? Ou seja, ele é um fundo de limitação financeira, né? Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês não, no pior cenário, se aquele fundo der problema e zerar, vocês perderem tudo que vocês aplicaram naquele fundo, vocês só podem perder o que vocês aplicaram. Vocês não podem perder mais do que vocês aplicaram. Parece besteira, pode ter pessoas até que falam assim, nossa, mas como assim? Tem algum tipo de fundo que eu poderia, né? Que hoje o RPPS pode aplicar, que eu poderia perder. A gente teve um exemplo há pouco tempo de um FIP de shoppings que quando a gestora fechou, né, ela encerrou o FIP deixou uma dívida para os cotistas de mais de 300 milhões. E aí teve uma briga se realmente era devido aquilo para os cotistas, ou seja, se os cotistas teriam que aportar dinheiro no FIP só para zerar a conta ou não. Então para evitar esse problema, como forma de mitigação de risco, hoje a RPP só pode investir em fundos que sejam limitados, que contenham, né, a clara responsabilidade, né, a clara limitação de responsabilização do cotista ao valor subscrito. Vocês não podem ser responsabilizados por um valor além daquele valor que vocês investiram. É um fundo, o João até colocou aqui no chat, né, o fundo de responsabilidade limitada. Então vocês têm que cobrar para quem tem consultoria de investimento, que costuma pedir para a consultoria fazer a análise do fundo, que ela observe muito bem esse critério, tá? Para vocês não correrem nenhum tipo de risco. E a outra questão é o que a Pri colocou, que também é uma inovação que a gente não estava acostumado. Existem muitos fundos na indústria, né, principalmente Caixa, Banco do Brasil, que eles são fundos criados para RPPS. E a resolução ela trouxe uma limitação. Vocês só podem investir em fundos que contenham, no máximo, 50% do patrimônio do fundo com investimentos de RPPS. Ou seja, um fundo de 100 milhões, ele só pode receber, no máximo, 50 milhões de investimento de RPPS no geral. Mais do que isso, você desenquadra. Então isso também é um cuidado novo que a gente vai ter que ter, que é a gente não vai poder estourar mais aqueles limites que já existiam, né? E continuam existindo. Eu vou dar os limites em gerais, mas tem algumas exceções na resolução. Mas eu não posso investir mais do que 15% do PL do fundo, nem mais do que 20% do PL do RPPS.
em um fundo. E além disso, eu não posso investir mais do que 50% do PL, não posso ter mais do que 50% do PL do fundo exposto a RPPS. Ou seja, os RPPS não podem mais ter mais do que 50% daquele patrimônio daquele fundo. Então, isso é um cuidado que vocês, no processo de investimento, vocês vão ter que perguntar para gestoras administradoras, e as consultorias de investimento elas vão ter que tomar cuidado também quanto a isso, né? Elas vão ter que ficar de olho nisso, nesse ponto. E aí é importante, né? A resolução ela muda de forma estrutural, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do S1, S2, mas ela muda, inclusive, os parâmetros de credenciamento. Ela coloca muito mais critérios que o RPPS tem que olhar quando ele vai credenciar uma instituição financeira. E nessa questão de mudar os critérios de credenciamento, na prática, a partir do momento que a resolução entrar em vigor, que a 5272 entrar em vigor, vocês vão ter que refazer os credenciamentos dos fundos e das instituições financeiras que vocês têm credenciados, porque os critérios que vocês vão ter que olhar para credenciamento são muito maiores do que eram os critérios olhados na 4963. Ainda não saiu nenhuma portaria alterando a 1467 no que se refere a credenciamento, mas o credenciamento que vocês vão ter que fazer com base na 5272 é um credenciamento com muito mais informações, muito mais trabalhoso do que o credenciamento que vocês estão acostumados a fazer. Então, isso também é algo que vocês têm que colocar no radar, porque isso provavelmente deve sair logo, mas olhando só a 5272, o credenciamento de hoje, ele não abrange todos os critérios que a 5272 ela coloca como critérios que o RPPS tem que observar, tá? E aí, a Marília perguntou, né, se ainda não tem modelo de credenciamento com base na 5272. Eu não vi ainda nenhum tipo de modelo publicado, tá, Marília? Ainda não vi nada publicado com base na 5272. E com base na 5272, o credenciamento, além dele ser muito mais trabalhoso, ele leva em consideração que todo o processo de credenciamento e investimento ele tem que ter um processo de gestão de riscos por trás, de todos os riscos. Risco de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal. E esse processo de gestão ele é um processo formal. Isso a 5272 deixa muito claro. Então, vocês vão ter que ter processos de análise de risco dentro do credenciamento para avaliar esses riscos que a 5272 traz, que são de análise obrigatória. Bruno, você levantou a mão? Pode falar. Bom dia a todos. Me tirou uma dúvida. Os credenciamentos que já estão lançados no CADPRE, publicado, tudo assinado conforme a portaria 1467, vai precisar rever essa nova emenda aí? Então, Bruno, vamos lá. O Ministério ainda não se pronunciou sobre isso. Se você olhar só o que está na 5272, teria que rever todos. Só que o Ministério ainda não se pronunciou como que ele vai lidar com isso. Então, assim, o que eu posso te dizer nesse momento? O Ministério vai ter que se pronunciar sobre isso, ele vai ter que dar algum tipo de orientação sobre o credenciamento, mas olhando só o que está na 5272, teria que rever. Porque o credenciamento com base na 5272 abrange muito mais critérios do que os credenciamentos atuais. Mas o Ministério vai ter que falar alguma coisa, tá? Provavelmente ele deve vir com alguma portaria mudando a 1467 sobre isso. Quando? A gente não sabe, né? Mas deve vir alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, uma outra mudança que foi estrutural, né, dentro da 5272 é essa questão que agora os gestores ou os administradores dos fundos, eles têm que ser instituições financeiras S1 ou S2 pelo Banco Central. E como que isso impacta, tá, o dia a dia? Até a 4963, os gestores ou administradores,
eles tinham que estar lá na lista exaustiva do Ministério. Então, o Ministério publicava uma lista exaustiva com as instituições financeiras que faziam parte, que poderiam administrar, poderiam ser gestoras de fundos. E na compra de títulos públicos, eu simplesmente poderia comprar títulos públicos com corretoras. A 5272, ela muda. Então, ela fala que o gestor ou administrador, eu não vou olhar mais lista exaustiva, eu vou olhar se ele é S1, S2, e para comprar título público, eu também só posso comprar título público com instituições que sejam S1 ou S2 do Banco Central. O que é esse S1 ou S2 do Banco Central, tá? O Banco Central, ele tem uma regulação prudencial do mercado financeiro, onde ele categoriza todas as instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central. Vamos lembrar que gestora, ela hoje não é regulada pelo Banco Central, a gestora ela é regulada pela CVM. Então, quando eu falo Banco Central, estou falando de instituições financeiras, né? É um outro perímetro de regulação, né? Porque é uma palavra que está na moda aí nos jornais, né? Que o governo tem falado muito. E o Banco Central ele categoriza as instituições financeiras no Brasil em cinco limites prudenciais: S1, S2, S3, S4, S5. A 5272 fala: você quer investir em um fundo de investimento? Ou o gestor ou o administrador tem que ser S1, S2. Você quer comprar título público? A corretora que vai te vender, ela tem que ser ou S1 ou S2. Quem são os S1, S2 hoje na economia brasileira? O S1, o limite, essa regulação prudencial S1, só banco se enquadra nessa regulação prudencial, e ele tem que ter um nível de atividade maior, igual ou maior do que 10% do PIB. E S2, eu tenho instituições financeiras e conglomerados, né? São instituições maiores, onde o nível de atividade dele no mercado financeiro tem que ser entre 1% e 10% do PIB. Então, na prática, eu restringi muito as instituições financeiras. Hoje no Brasil, né? Isso aqui eu consultei até ontem para trazer a informação atualizada aqui para a live. Quem são as instituições financeiras S1? Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú, Santander. Quem são as instituições financeiras S2? Cicobi, que acho que não faz RPPS, que eu lembre, Banrisul, Sicredi, Banco do Nordeste, que acho que também não faz RPPS, BNDES, não faz, Citibank, Nu Pagamentos, que é o nome prudencial do Nubank, Safra, Votorantim e XP. Então, na prática, ou o gestor ou o administrador do fundo vai ter que ser um desses. Se não for um desses, o fundo está desenquadrado. E para comprar título público, a partir de 2 de fevereiro, se não mudar nada na resolução, só compra com base em uma dessas instituições. Estou vendo que o pessoal está colocando aqui na live, né? Que o Cicobi e o BNB fazem RPPS. Então, de verdade, eu não sabia. Não sabia. Obrigado. Então, na prática, ou o gestor ou o administrador vai ter que ser uma dessas duas instituições financeiras, né? Uma dessas instituições financeiras que estão aqui nesses limites. Deixa eu ver, alguém levantou a mão, só não vi quem é. É o Jean, pode falar, Jean. Bom dia a todos. Bom dia. Uma dúvida, exatamente Sim. Nessa questão da compra de títulos públicos. Em uma recente live que foi disponibilizada, foi dito que só poderia fazer cotação para título público somente S1, S2, sendo apenas instituições bancárias e não corretoras, mesmo tendo corretoras no S2. É isso mesmo? Só pode ser comprado com instituição bancária a cotação e compra do título público? Não é isso que está na resolução, tá, Jean? O que está na resolução é especificamente sobre título público. A resolução ela fala que você pode comprar com instituições que sejam S1, S2. Você tem que cotar com no mínimo 3 instituições, sendo que das 3 instituições que você cotar, 2, pelo menos, tem que ter sido dealer do Tesouro ou do Bacen nos últimos 24 meses.
tá? Então, isso é o que está na resolução escrito, tá? Então, dando como S1, S2, você cotando no mínimo 3, sendo que 2 tenham sido dealer do Banco Central, pelo menos nos últimos 24 meses, você estaria dentro da regra da resolução. Lembrando que tem uma diferença para quem não tem progestão e para quem tem progestão, essa cotação, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Porque para quem não tem progestão é de um jeito que vai ser feito, para quem tem progestão é de outro jeito, tá? Igor? André, só para ter uma confusão aí, que muita gente fala, eu não sei qual que é certo. Peguei para ler a resolução, não entendi muito bem, mas vamos lá, talvez você consiga me ajudar. Sim. Fundos VER. É o banco S1 que compra lá o título e faz em formato de fundo. Só que ele faz uma salada dentro do fundo, né? Como que fica? Pode, não pode? Não, Tem peraí, eu não vedação, não entendi. tem? Volta, repete. Eu acho que eu não entendi. Os fundos de vértice Uhum. vendidos pela Caixa, vendidos pelo Banco do Brasil, agora Santander, tem um monte. Sim. Safra também, eles compram títulos, mas não é a gente que está comprando diretamente, são eles que estão comprando. Para você, nesse caso, vale a regra do fundo. Então, vale a regra lá do 7.1, você comprar fundo 100% título público. Você não olha como eles compram o título para jogar dentro do fundo. Entendi. A regra do título vale só quando você compra diretamente o título. Isso. Beleza. Tá? E aí, uma outra coisa também que novo, não é novo na regulação no Brasil, porque a CVM já vem normatizando e falando sobre isso há algum tempo, mas é novo para a RPPS, tá? No processo de credenciamento e de acompanhamento dos fundos, os RPPS agora eles vão ter que observar o custo que eles têm para investimento nos produtos financeiros, sejam nos títulos, sejam nos fundos, né? Então, o quanto que eu pago para comprar aquele fundo, né? Então, a resolução fala que tem que se olhar as taxas, né? Pri, você quer falar alguma coisa? Já que você Quero, levantou, só né? complementando essa questão que o Igor levantou dos fundos de vértice, para esses fundos eles estarem enquadrados a partir de fevereiro, os bancos vão precisar captar nesses fundos de outros cotistas, porque da forma que está hoje, não pode mais, não porque não pode um fundo 100% título público, mas porque até então eram fundos focados para RPPS, 100% do seu patrimônio. Então, ou os bancos coloquem outros cotistas dentro desse fundo, ou na prática teria Não. É só uma coisa, Pri. Na verdade, a regra, só tomar cuidado com isso, tá? A regra de 50%, ela vale para todos os fundos, menos para fundos 100% título público. Ah, perfeito. Então é bom a gente ter trazido isso também lá atrás, né? Isso. Na verdade, essa regra dos 50%, eu acho que passou batido, eu acabei esquecendo de falar. A regra dos 50% do PL, tá? Ela vale para todos os fundos, mas ela tem 3 exceções, né? A resolução traz 3 exceções, que é durante os 12 meses iniciais do fundo, durante os 12 meses iniciais da resolução, garantida a liquidez para desinvestimento, para os fundos que são o artigo 7 e alguma outra situação estabelecida na resolução, que eu não lembro de ver nenhuma outra situação nesse sentido. Então, na prática, nos 12 meses iniciais e nos fundos de 100% de título público, não vai se observar os 50%. Bom. Deixa eu só voltar aqui que por algum motivo a minha apresentação aqui ela caiu. Deixa eu voltar aqui. E aí, só para terminar essa questão então dos custos, né?
que é uma coisa que está muito nebulosa ainda, como vai fazer, o Ministério de alguma forma ele vai também ter que regulamentar isso, mas a resolução ela fala que trimestralmente os RPPS eles vão ter que divulgar um relatório com as despesas que eles têm, seja em valor absoluto ou em percentual, pagos para os ativos financeiros, né? Então, para os fundos que eles têm, para os títulos públicos que se negocia, ou para os prestadores de serviço diretamente relacionados à gestão de investimentos. Então, o Ministério vai ter que regulamentar isso, porque tem uma questão, tem algumas questões em aberto, como se eu divulgar que eu tenho um fundo com taxa de administração de 2%, só essa divulgação ela já vale para efeitos de resolução? Isso não está claro na resolução. Então, provavelmente vai ter alguma portaria, alguma nota técnica do Ministério regulamentando como vocês vão divulgar as despesas que vocês têm com os ativos financeiros, fundos, né, e com a compra de título público. Isso tem que vir vai ter que vir algum tipo de regulamentação dizendo isso, tá? E aí, vamos entrar, né? Acho que até teve uma pergunta aqui mais antes, né, no chat, falando sobre a questão dos limites, como ficou. Vamos falar um pouco mais como que ficou esse processo de investimentos, né? Então, com e sem progestão, né? Como é que ficou a questão dos investimentos para a RPPS? Que essa é a mudança estrutural, né? Pensando na resolução, a mudança estrutural na carteira dos RPPS, ela se dá por conta dessa questão do progestão, né? Então, na prática, o que aconteceu? A resolução fala o que eu posso ter se eu não tenho progestão, e para cada nível de progestão, o que eu posso ter, né? Quais são os ativos que eu posso ter. E uma crítica muito forte do mercado o Ministério tinha criado no ano passado, né, final de 24 para 25, o Ministério criou o nível de acesso no progestão, que ele não é nem citado na 5272. Então, hoje, ter nível de acesso não faz sentido, porque ele não causa nenhum tipo de impacto na resolução. E ter nível 1 do progestão não abre novos limites de investimento. O nível 1 do progestão, ele só impacta a forma com que eu compro o título público e ele aumenta o limite para fazer empréstimo consignado como uma modalidade de investimento. Mas ele não abre nenhuma classe de produto, ele não abre ações ou multimercado, ele não abre nada. Então, da forma com que isso é uma das críticas do mercado, com base no que saiu, né? Só faz sentido pensar no progestão a partir do nível 2. Não faz mais sentido pensar no progestão a partir do nível 1. Então, o que mudou, né? Vamos lá. No nível 1, o RPPS só pode ter 3 investimentos, basicamente. Ele pode comprar título público, ele pode investir em fundos ou ETF 100% título público, e ele pode fazer empréstimo consignado limitado a 5% da carteira, que também foi uma questão muito criticada, porque o empréstimo consignado também tem um risco que não é um risco igual ao risco do título público. Então, por que deixar o empréstimo consignado para RPPS que não tem progestão, né? Teve algumas críticas nesse sentido. Para o RPPS que não tem progestão, e também é uma outra coisa que são pouquíssimos RPPS, se tiver alguém na live que faz esse tipo de investimento, manda mensagem aqui, porque eu particularmente, eu sei de uns 2 ou 3 no máximo RPPS que fazem isso. Para os RPPS que não têm progestão, eles só podem comprar título público através de plataforma eletrônica ou em oferta primária. Ou seja, essa cotação de título público que hoje é comum fazer, de você mandar cotação para corretoras, para bancos, pedindo cotação e fechar com aquela que oferecer a melhor taxa, né, a melhor taxa de juros, para quem não tem progestão não vai poder mais fazer esse tipo de cotação. Para quem não tem progestão só vai poder comprar título público através da plataforma eletrônica do Tesouro da CETIP. Existe uma plataforma eletrônica hoje no mercado,
que você pode, como se fosse um internet bank, né, um home broker para quem opera em bolsa de valores na pessoa física, que ele entra e compra o título público. Se você não tem progestão, é só assim que você pode comprar título público. Você não pode comprar título público nem cotando com corretoras e com bancos. Você só pode comprar título público cotando com as corretoras a partir do nível 1. Paulo, para acessar essa plataforma, você vai ter que ir direto com uma corretora ou um banco que seja S1, S2, para ele liberar o acesso para você. Existe um processo de cadastramento nessa plataforma. E aí, cadastrado, você consegue acessar. Mas para quem não tem progestão, é só através dessa plataforma hoje. Para quem tem nível 1, aí o nível 1 permite que você faça compra de título público da forma que é feita hoje, entre aspas, tá? Cotando com instituições financeiras, com corretoras, desde que elas sejam S1 ou S2, e seguindo aquela regra. Você vai ter que cotar com no mínimo 3 instituições financeiras, sendo que das 3, 2 tem que ter sido dealer do Tesouro ou do Banco Central no máximo 24 meses, tá? E essa lista de dealer, ela é divulgada. Dealers são as instituições que elas acessam o Tesouro diretamente nas ofertas primárias, né? O Tesouro utiliza essas instituições para favorecer a distribuição de títulos públicos no mercado. E aí, produtos diferentes, né? Classes de investimentos diferentes, é só a partir do nível 2. Então, aí, a partir do nível 2 do Progestão, eu já consigo comprar fundo de ação, fundo multimercado ou fundos de renda fixa em geral. Que fundos de renda fixa em geral? Aqueles fundos de renda fixa que tem a maior parte do PL, né, investido em título público, mas que ele pode ter crédito, né, que a gente costuma chamar muito de fundo CDI, fundos de renda fixa no todo, mas eu ainda não posso, por exemplo, ter fundo de crédito no nível 2, só esses fundos de renda fixa em geral. No nível 1, os meus fundos de renda fixa têm que ser 100% título públicos. A partir do nível 2, eu posso ter os fundos de renda fixa que não são mais 100% título público, tá? No nível 3, aí eu posso ter BDR. BDR é só a partir do nível 3. Eu posso ter fundos de crédito, eu posso ter fundos no exterior, fundo imobiliário e Fiagro. Fiagro é um produto novo que a resolução vai permitir a partir de agora investimento, que ele é, assim, guardada algumas diferenças, ele é o equivalente ao fundo imobiliário, mas para ativos agrícolas, né? Então, ele é mais ou menos parecido com o fundo imobiliário, mas para ativos agrícolas. Só posso a partir do nível 3. E fundos estruturados, como FDIC ou FIP, só a partir do nível 4. Então, tentando resumir tudo isso para vocês, depois dessa apresentação a gente vai mandar para vocês por e-mail, tá? Mas eu vou para a tabelinha e depois eu volto para cá. É essa tabelinha que eu estou projetando aqui. Então, para cada nível, o João colocou a plataforma, que é a Trade Match da B3, que é a plataforma para compra de título público para quem não tem progestão, tá? Então, fazendo uma comparação pelos níveis do progestão, é essa tabelinha, ou seja, sem nível é só fundo 100% título público ou título público comprado através da plataforma eletrônica ou empréstimo consignado. A partir do nível 1, eu posso comprar título público diretamente, né, nas corretoras, né, fazer essa cotação diretamente com as corretoras. Operação compromissada, que é a operação com 100% título público também, pela resolução, ou aumentar o limite de empréstimo consignado de 5 para 10. E aí, a partir do nível 2, eu posso ter os fundos de renda fixa, que não são 100% título públicos, as letras financeiras, os fundos de ações, o ETF de ações, fundo imobiliário. No nível 3, eu posso ter fundos de crédito privado ou fundos de debenture, eu posso ter fundos de BDR, fundos no exterior, Fiagro e fundo imobiliário, e a partir do nível 4, FDIC e FIP. Tá?
Essa é uma questão. A outra questão é o limite de investimentos que eu posso ter, né, em relação à carteira, desse artigo 8, 9, 10 e 11, né? Então, no nível 2, né, do Progestão, eu posso ter 40% da carteira investido em renda variável e estruturados, né, que seria ações e multimercado. No nível 3, eu posso ter 50% da carteira em ações, multimercado exterior, fundo imobiliário. E no nível 6, eu posso ter 60% da carteira fora do artigo 7, que é o artigo de renda fixa. Então, em renda variável, exterior, FIP e fundo imobiliário. Tá? Então, o nível do Progestão também aumenta a partir do nível 2, o limite que eu posso ter da carteira fora da renda fixa. Tá bom? Deixa eu só passar. E aí é importante para só falar dessa portaria, né, da 2582, que é a portaria que saiu ali também logo após a 5272, né, o Ministério publicou essa portaria 2582, que ela fala do calendário da DIPIM e do DAIR com base na resolução, né, na nova resolução. Então, primeira coisa sobre a DIPIM, a gente falou alguma coisa, mas vamos só resgatar, tá? A DIPIM 2026, com base na 4963, ela tem que ter, a política de investimento tem que ter sido aprovada e a DIPIM enviada até 31 de dezembro de 25. Agora vocês têm que fazer a DIPIM com base na 5272. A DIPIM com base na... desculpa. A política de investimentos com base na 5272. A política de investimentos com base na 5272, ela tem que ser aprovada até 1º de fevereiro. Só que a DIPIM dessa política, vocês vão poder enviar até 30 de abril. Por que até 30 de abril? Porque é o prazo que o Ministério deu pensando na readequação do CadPrev. O CadPrev está pronto para recepcionar essa política de investimentos com base na 5272. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? A política de investimentos tem que estar aprovada até 1 de fevereiro, mas a DIPIM é para ser encaminhada até 30 de abril. E o DAIR, como que fica o DAIR? O DAIR de janeiro, como ele é com base na 4963, não mudou o prazo. Então vocês têm até o último dia útil de fevereiro para mandar, 28 de fevereiro. Mudou o prazo do DAIR de fevereiro e do DAIR de março, que já vão ser DAIRs que vão ser feitos com base na 5272. O DAIR de fevereiro, vocês vão ter até 30 de abril, e o DAIR de março, vocês vão ter até 31 de março, que vai ser o mesmo prazo do DAIR de abril, né? Então, o DAIR de março e o DAIR de abril vão ter o mesmo prazo, até 31 de maio, para serem encaminhados, tá? Então, só ficar de olho nessas datas. Daí de janeiro não mudou, 28 de fevereiro. Daí de fevereiro e de março mudou. Daí de fevereiro até 30 de abril, que já vai ser com base na 5272. E daí de março vai ser até 31 de maio para ser encaminhado. Então, só fiquem de olho nisso, tá? Fiquem atentos a esses prazos. E o Ministério ele criou uma regra, né? Ele coloca ali uma regra de transição. Então, durante o mês de janeiro, que vale a 4963, e até se aprovar a política de investimentos com base na 5272, o RPPS só pode fazer investimentos em ativos que tenham baixo risco de crédito de mercado de liquidez. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de fundo que vocês vão acessar, né? Porque dado que o fundo tem que ter baixo risco de crédito de mercado de liquidez, a priori não poderia ser feito, por exemplo, um investimento em FIP nesse período, tá? Com base nessa portaria 2582. A gente já falou muito disso, né? Mas só para a gente
Só para a gente deixar aqui bem fixado, tá? A resolução entra em vigor dia 2 de fevereiro e vocês têm 2 anos para reenquadrar a carteira. Ou seja, vocês vão ter ali até dia 1 de fevereiro de 28 para reenquadrar a carteira. Reenquadrar como? Ou resgatando ou aumentando o nível do progestão. Então, não corram para esse enquadramento, façam o enquadramento correto. Mas lembrando de um porém que ainda está no manual do progestão e que a gente não sabe se vai mudar. O que o manual do progestão ele fala? Ele fala que a partir do momento que vocês certificam um nível do progestão, vocês só podem mudar de nível após 1 ano naquele nível. Então, vamos dizer que o RPPS hoje não tenha progestão e ele queira se certificar. Se você se certificar hoje no nível 1, você tem que esperar 1 ano para subir de nível, para o 2 ou para o 3. Então, também isso é importante. Fiquem muito atentos nesse momento, né, de aderir ao progestão, para quem vai aderir, mudar de nível, subir de nível, para olhar qual é o nível que vocês querem, né, o nível correto, mas fazendo essa gestão de prazo. Porque a gente fala quando a gente pensa 2 anos, a gente pensa que 2 anos está longe. Gente, 2 anos está aí. 2 anos está muito perto. A gente já vai acabar em janeiro. Nem parece que o ano começou e a gente já está no dia 20 de janeiro. Eu li até uma piada, mas funciona muito, né, para esse nosso período, que é assim, que o cara coloca lá, né, no dia 1º de janeiro ele coloca assim, daqui a 40 dias é carnaval, mais 40 é Páscoa, mais 60 é Copa do Mundo, mais 120 é eleição e mais 40 é Natal de novo. O ano vai ser assim, quando a gente menos vê, o ano já passou. O ano piscou. Então, fiquem muito de olho nisso, tá? A Patrícia mandou uma mensagem aqui, ela mandou assim, né? Qual que é a minha sugestão? Quantos artigos que vamos manter na carteira, mas que a partir da entrada da resolução não são mais enquadrados no meu nível de progestão. Então, a minha sugestão, tá, Patrícia, para sua pergunta, né, de colocar o desenquadramento como alvo, eu colocaria, tá? Então, eu vou responder por partes da sua pergunta. Eu colocaria como alvo exatamente o que eu tenho aplicado. Vamos dizer que você tem 10% aplicado em renda variável hoje, tá? Só em ações, só para dar um número fechado. Eu colocaria os 10% que eu tenho como alvo, e ali no limite mínimo e máximo eu colocaria 9 a 11 para acomodar a variação de valorização de cota. E na política de investimento eu colocaria assim um artigo dizendo que, com base na 5272, no artigo, eu não lembro agora o artigo de cabeça, se o João puder colocar aqui no chat o artigo de cabeça, mas que com base no artigo da resolução eu tenho 2 anos para reenquadrar a carteira por conta da entrada em vigor da nova carteira de investimento. Eu deixaria isso observado. Assim, quanto mais você tiver registrado, melhor para você, mais você se respalda. Então, eu colocaria como alvo o que eu tenho, com limite mínimo e máximo, eu colocaria alguma coisa para amortizar a variação de mercado e colocaria um artigo na política dizendo que o alvo foi feito de acordo com a posição atual, observado o prazo para reenquadramento de 2 anos, conforme previsto no artigo da resolução, tá? E aí do Paulo, né? O Paulo, na verdade, a questão não é considerando, tá, hoje, vou falar hoje, pode ser que amanhã saia uma portaria do Ministério falando alguma coisa diferente, tá? Então, assim, considerando hoje a forma com que está a resolução e a forma com que está a portaria 2583, na verdade, você não vai fazer uma retificação da PI. Você vai fazer uma PI nova adequada a 5272. Então, a questão para você não é fazer ou não fazer a retificação. A questão é que você vai ter que montar uma nova política de investimento observada 5272.
considerando o que está na 5272 e o que está na resolução. Então, o Ministério ele fala de uma nova política com base na 5272, tá? Assim, esse é um problema, né? Você eliminar, né, investimentos que são possíveis na 4963 e ela é prorrogada, você fica vendido, né? Por isso até que eu acho que o Ministério ele coloca na portaria, né, o texto da portaria, como uma nova política adequada a 5272. E faria sentido, né? Se você faz uma nova política adequada a 5272, a sua política feita com base na 4963, ela só vai perder a validade no momento que a 4963 ela cai, né? No momento que ela é revogada. E ela só é revogada a partir do momento que a 5272 entrar em vigor. Que hoje, nesse momento, a gente está falando aqui, é 11h13 da manhã, do dia 20, a data para entrar em vigor da 5272 é 2 de fevereiro. Pode ser que a gente feche essa live e à tarde saia alguma coisa, mas a gente não tem como saber. Então, acho que a questão maior é essa, Paulo. Não é a mera retificação da PI. Você vai construir uma PI nova com base na 5272. Ou com outros critérios que a 4963 ela não trazia de observação. Porque não é só a questão de observar os limites. Tem outros critérios que estão dentro da 5272, de análise de risco, observância obrigatória de risco e credenciamento, que vão ter que constar lá na política de investimento, tá? E aí, para a gente já ir se endereçando, né, para o final dessa live, também abrir para perguntas, caso mais alguém tenha alguma pergunta, só para vocês terem ideia do que a 5272 atingiu, tá? Quais são os números, né, no Brasil de progestão? Não sei se vocês tinham ideia, né, a ciência disso, tá? Hoje no Brasil a gente tem 2.134 RPPS com base no último levantamento da Confederação Nacional de Municípios. Com base nos números que o Ministério publica mensalmente, são 678 RPPS que aderiram ao Progestão. Desses 678, só 296 têm certificação, tem algum nível certificado do Progestão. 1, 2, 3, 4. E aí, como que se divide os RPPS que certificados? 126 RPPS são nível 1, 126 RPPS nível 2, 27 RPPS nível 3, 17 nível 4. E aí eu tenho 16 RPPS que eles têm certificação vencida, né? Eles não renovaram a certificação. Então, na prática, eu tenho aí, são 126, 140, 153, 63, 170 RPPS que vão ser atingidos pela resolução, porque todos vão, mas que ainda conseguem manter algumas classes diferentes de produtos, né? Então eu tenho quase 2.000 RPPS que, na prática, a partir de 2 de fevereiro, se forem fazer qualquer aplicação nova, dá quase 2.000, se for fazer qualquer aplicação nova, só podem aplicar em fundo 100% título público ou comprar título público diretamente. Só 170 que poderiam comprar ali a partir de fundo de ação ou fundo de renda fixa que não seja 100% título público. Então, a gente está falando que a resolução no momento zero, ela retroage o investimento, ela retroage as categorias de investimento para quase 2.000 RPPS, sendo que, pelo próprio Ministério, hoje, no conjunto, os RPPS eles têm mais de 20 bi investido em renda variável, por exemplo, em fundos de ação. Então, essa resolução, ela afetou demais o mercado, assim, ela afetou demais vocês, RPPS, ela pega muito. E aí tem todo um trabalho pensando que essa resolução ela não seja alterada, né? E as entidades hoje trabalham para, de alguma forma, flexibilizar um pouco ela afeta demais o mercado de RPPS, ela afeta demais a vida de vocês.
porque ela afeta no momento zero quase 2.000 RPPS que não tem nenhum limite diferenciado de investimento em outras classes que não título público. Tá? E aí, só para a gente finalizar aqui com um checklist, né? O que vocês precisam se preocupar, tá? Que eu acho que são pontos que vocês precisam verificar. Vocês precisam verificar essa questão da nova política de investimento adequada a 5272. Precisam olhar isso. E isso até dia 1 de fevereiro. Depois, vocês vão precisar se preocupar com o credenciamento, no sentido de verificar se todos os gestores, administradores credenciados, eles atendem os critérios da nova resolução. Tem a questão do cumprimento, né, do cronograma, mas o DIPIM foi prorrogado para abril, daí o de março também, então ali é uma folga, mas não podem tirar isso do radar. E, lógico, se preocupar no momento zero com a certificação do Progestão. Então, achar uma certificação, né, o nível de certificação ideal para o perfil de risco de vocês e para os produtos de investimento que vocês queiram acessar. Porque, por exemplo, nem todo mundo quer investir em FIP e FDIC. Então, para esse cara que não quer investir em FIP e FDIC, não precisa ir para o nível 4. Pode ser que o nível 2 ou o nível 3 para ele seja adequado. Né? Mas isso é uma construção, essa definição do nível, do tipo de produtos que vocês querem, isso é uma construção interna que vocês vão ter que fazer, RPPS e o próprio RPPS com o comitê de investimento, a gestão, diretoria e tudo mais. E aí, acho que é importante, né, dizer que nós da Águia, nós trabalhamos, né, para quem algumas pessoas já conhecem a gente aqui, já tem mais familiaridade com a gente, outras não, mas um dos nossos produtos enquanto assessoria é assessoria para implantação, manutenção e mudança de nível do Progestão. Tá? Então a gente trabalha, a gente tem o produto para quem não tem Progestão, implantar todas as ações e acompanhar no processo de certificação, como também acompanhar o RPPS pós-certificação para que ele não deixe vencer, né, a certificação. São poucos, mas a gente tem aí 16 RPPS com o Progestão vencido, que não renovaram, né? E então tem esses 16 produtos, tem esses 16 RPPS que não renovaram, então isso é uma preocupação que esse número pode aumentar, porque tão trabalhoso como implantar o Progestão é manter o Progestão. Então a gente tem esse produto para auxiliar na manutenção e a gente tem um sistema proprietário, né, para fazer o acompanhamento em tempo real, tanto da implantação como da manutenção das ações. É um sistema que funciona tanto como um diário para colocar toda a particularidade de cada ação, né, como que tá, o que falta, o que precisa, em que estágio que tá, o que foi feito, como para acompanhar se eu tenho ou não todas as ações ok, fazer acompanhamento de prazo para os relatórios, o nosso sistema hoje ele permite fazer todo esse acompanhamento em tempo real do real status do Progestão, tá? Então, se alguém depois quiser conversar, a gente está à disposição para conversar sobre essa questão da assessoria, do sistema, tá? E aí, só tem duas dúvidas aqui no chat. Primeiro, a Juliane, ela perguntou como fica a distribuição de fundos. Juliane, com base no que está hoje na resolução, o entendimento majoritário do que está na 5272 é que somente as instituições S1 e S2 podem distribuir fundos. Esse é o entendimento majoritário hoje. Então, a resolução lá, a redação da resolução ela ficou muito ruim nesse ponto da distribuição, mas o entendimento majoritário hoje é que a distribuição dos fundos só pode ser feito por instituição S1 e S2, tá? Então, se não for uma instituição financeira ou um distribuidor que esteja ali naquele enquadramento de S1 e S2, ele não poderia distribuir fundos. Oi. Tá? Diga.
E o Israel perguntou o que acontece com o RPPS que não renova o progestão. O RPPS que não renova o progestão, ele perde os privilégios do nível do progestão, Israel. Então, isso significa dizer que se você tem o nível 2 e por conta do nível 2, você tem, por exemplo, renda variável, você tem multimercado, tem fundo LDI, né, fundo de renda fixa que não é 100% título público, e você perde o progestão, você não renova o progestão, significa que você desenquadra. E aí, por conta do desenquadramento, você tem o período da resolução, que é esse período de 2 anos, para reenquadrar, ou seja, para recuperar o progestão ou para desinvestir, para resgatar os valores, tá? João, pode falar. André, só uma dúvida aqui acho que é legal passar para a turma também, né? O que a resolução fala no caso desses gestores, administradores, desses fundos, né, que não tem ninguém que figure aí entre S1 e S2 em relação ao credenciamento? O que eles têm que fazer? Então, a resolução não fala nada, mas tem perguntas e respostas do Ministério que falou que se a instituição financeira é o que saiu dia 30 de dezembro. Ele fala que se a instituição não figurar nem no S1 nem no S2, você não precisa credenciar novamente, nem renovar o credenciamento. É isso que está lá no... É essa a resposta que o Ministério deu. Se não tá... Mantém-se o prazo de 24 meses, né, de 2 anos, na verdade, né, para reenquadrar. Isso. E não se faz necessário o credenciamento. Pensando que ele não está numa estrutura permitida, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um fundo onde o gestor não é S1, S2, mas o administrador é ou S1, S2. Eu vou credenciar o gestor porque ele está numa estrutura que admite a aplicação do RPPS. Mas pensando numa estrutura que não admite aplicação, onde nem o gestor nem o administrador é S1, S2, eu não renovo o credenciamento. É isso que o Ministério respondeu no perguntas e respostas dele. Tá? Pessoal, basicamente é isso. Eu não sei se eu deixei vocês com mais dúvidas ou com muitas perguntas. Vocês perguntaram aqui na live, não sei se vocês têm mais perguntas. Pri, eu não sei se você quer falar alguma coisa. Vi que você abriu a câmera aí. João também. Na verdade, só queria complementar, né, com a turma. Acho que é interessante, mesmo que vocês já tenham aí algum serviço nesse sentido, tudo mais, mas pelo menos vocês darem uma olhadinha no sistema. Que esse sistema está muito bacana para fazer esse controle, essa gestão documental, atribuindo responsáveis por cada atividade, enfim, né, ele tá bem completo. Pri? Não, na verdade eu quero só agradecer mesmo a participação de todos. A gente ficou muito, muito feliz com o público que a gente conseguiu colocar aqui na live. A gente está o tempo todo se atualizando, né, com tudo que está acontecendo, como Águia, e nos colocamos à disposição de vocês. Eu acho que a Águia nasceu com a ideia de trazer um produto focado no RPPS, com atendimento especializado e com um pessoal muito capacitado, né? Então, assim, gostaria de pedir a oportunidade das pessoas que estão participando de conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços, e também, às vezes, até conversar com algum cliente que já é cliente Águia e entender a forma que a gente trabalha. O que a gente tenta fazer hoje é tirar aquela desmistificação que existe, né? Já que é para o serviço público, dá para fazer de qualquer jeito. Não, aqui é muito diferente. Já que é para serviço público, dá para fazer muito bem feito. Então, é isso que a gente tenta fazer. E quando a gente fala de progestão especificamente, não é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tenta, de fato, entender o porte do RPPS, o que ele, de fato, quer entregar, e a gente tenta ali propor as melhores soluções para conseguir fazer com que ele atinja o objetivo, que no caso seja a certificação do Progestão. A gente acompanha do início ao fim e também salientar aí com essa questão que o João trouxe também, o André falou um pouquinho do sistema. Pri, já tem o Progestão, aqui a gente não precisa de assessoria, aqui a gente consegue fazer tudo com a equipe, ótimo, isso é muito bom.
Mas então conheçam o nosso sistema, que a gente fez de uma forma para criar um diário dentro para o RPPS, né? Saber sempre que teve alteração, colocar os responsáveis, para tirar aquela coisa do planilhão, né? Que todo mundo faz o planilhão com todas as ações. Então, para deixar uma coisa muito mais organizado, muito mais acessível e de uma forma mais transparente também. Então ficou uma coisa muito legal aí para vocês conhecerem, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Se surgirem dúvidas para frente, a gente está à disposição para tentar ajudar vocês. E lembrando... Só dentro do que você está falando, tá? A gente vai mandar a apresentação e vai constar também, mas está aí na tela. Para quem não segue a gente porventura no Instagram, pode seguir, né? @aguiaese. Tem aí o nosso e-mail, comercial@aguiasoluções.com. Tem o nosso WhatsApp também. Podem chamar a gente, podem chamar o comercial que atende vocês, que já trabalha com vocês. E eu acho, antes da Pri até fazer o encerramento, acho que uma coisa que a gente não falou, né, dentro dessa política que a gente tem dentro da Águia, de atender, né, e tentar estar muito próximo dos nossos clientes, uma coisa também que é um diferencial nosso é que toda a parte técnica da Águia, todas as pessoas que são as pessoas técnicas, chaves da Águia, vieram de RPPS e conhecem RPPS, né? Então, não que uma pessoa que nunca trabalhou em RPPS seja menos capacitada, não é isso, mas uma pessoa que já trabalhou em RPPS conhece as dores do RPPS, né? Então isso acaba facilitando também um pouco o nosso trabalho, né? A gente tenta entender um pouco mais, porque nós já estivemos do outro lado e a gente sabe que não é fácil, né? O RPPS é aquele setor que eu brinco que é o meu keep, né? Se na prefeitura você tem equipes, no RPPS você tem a equipe de investimento, que é só uma pessoa, a equipe de benefício, que é só uma pessoa. Então, a gente também tem essa veia de já ter trabalhado em RPPS, e isso acaba fazendo com que a gente conheça um pouco mais os meandros, né, dentro do RPPS e as dores que vocês sofrem. E eu só quero complementar dizendo que tem certificado essa live, vale ali para a parte da educação continuada, né? Então, André, se você quiser explicar como que eles vão receber o certificado. Tá. A gente vai gerar o certificado da live, tá? O certificado, ele vai valer para a questão da certificação profissional. Então, como ela é uma live de mais de 1 hora de duração, ela conta ponto no exercício de 2026 para educação profissional, lá para o programa de qualificação, tá? Vocês vão receber depois por e-mail vai essa apresentação para vocês, para consulta, e vai também o link para vocês poderem baixar o certificado da live. Provavelmente amanhã vocês vão estar com esse e-mail já na caixa de vocês. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre se a live vai ficar gravada. A gente gravou a live está gravada, a gente só vai ver a melhor forma de divulgação da live. Se vai ser YouTube ou se a gente vai divulgar um link interno com a live para que vocês possam passar para a equipe de vocês. Mas isso também nesse e-mail a gente vai falar onde vai ficar a gravação da live, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Em breve, assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai fazer uma outra com atualização e a gente faz o convite para todo mundo que puder participar. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, pessoal.